Bom dia, boa tarde, muito boa noite ou boa madrugada, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Eu sou o professor Thomson, de Ciência da Natureza, mestre em Biologia, e hoje vamos falar sobre a digestão. Como vocês sabem, todo ser vivo ele tem uma necessidade de suprimento de energia, e ele precisa desse suprimento de energia para manter as suas capacidades metabólicas. E de onde essa energia é extraída? Ela é extraída dos alimentos, que podem ser produzidos pelo próprio organismo, como no caso dos seres autótrofos, ou obtidos de fonte externa, como é o caso dos seres heterótrofos, como nós. Independente como esse alimento é obtido, eles apresentam a função básica de fornecer nutrientes e energia necessária para a manutenção da vida do organismo. Só que para isso, gente, é preciso que você tenha uma alimentação adequada. E o alimento adquirido por um organismo animal consta de uma grande variedade de nutrientes, da água, sais minerais e substâncias orgânicas, como as proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas que nós já vimos em outros vídeos. A digestão dos alimentos, gente, ela é processada por substâncias orgânicas específicas chamadas de enzimas digestivas. O quadro ao lado, se vocês observarem bem, mostra, né, a seguir algumas substâncias que são digeridas pelo nosso organismo, né? E quais são as enzimas que atuam sobre elas. E quais serão os produtos dessa enzima, dessa atuação dessa enzima, né? Gerados da atuação dessa enzima, que vão ser absorvidos pelo nosso organismo. Por exemplo, quando você come um alimento rico em amido, a amilase, que a enzima vai agir sobre ela, e nós vamos nos aproveitar da glicose presente no amido, que forma o amido. Das proteínas que nós comemos, nós vamos ter as proteases, e do qual nós vamos obter aminoácidos, que são, no caso, nossos aminoácidos essenciais. E dos lipídios você vai ter a lipase, sacarose e sacarase, e os produtos ao lado, como vocês podem ver aqui citados. Agora nós vamos ver quais são os tipos de digestão que existem. Nós temos dois tipos, intra e extracelular. A intracelular é a digestão que se processa no interior de uma célula. A partícula englobada pela célula, geralmente por fagocitose ou pinocitose, é digerida no interior de vacúolos digestórios graças à ação de enzimas lisossômicas que são processadas pelo nosso lisossomo. Após a digestão, substâncias úteis para esse organismo são aproveitadas, né? E o que não for aproveitado vai ser eliminado por um processo chamado de exocitose. A digestão extracelular é aquela que se processa fora das células, no interior de cavidades do organismo. Aí você pode se perguntar, que cavidades são essas? Por exemplo, pode ser um estômago, uma cavidade gastrovascular, como no caso das hidras. Você pode ter um intestino, como nas minhocas, um intestino composto, como no caso das planárias, a galinha que já vai ter intestino, moela, pâncreas e tudo mais, ou um animal, um mamífero, né, que também já tem fígado, intestino, esôfago, e o alimento vai ser processado da boca, principalmente, até o ânus. Nos poríferos, vamos pegar alguns exemplos de seres com digestão intracelular, como os poríferos, por exemplo. Nesses animais, o corpo é revestido internamente por células flageladas denominadas coanócitos, que são a principal característica desse grupo. São os coanócitos que vão capturar as partículas alimentares, como vocês podem ver aqui, no qual vai ser formado um vacúolo digestório, e através, né, desse vacúolo digestório, ele vai absorver o que vai ser útil para ele. Os lisossomos vão agir sobre esse vacúolo digestório, pegar as substâncias que vão ser úteis, e o que não for útil
que são os resíduos, será eliminado, como eu falei para vocês, por exocitose. Os quinidários e os plateumintos, eles apresentam digestão inicialmente extracelular, mas eles também têm uma parte da digestão deles que é intracelular. Ela se processa em cavidade digestória. No caso dos quinidários, por exemplo, a digestão se inicia no interior de uma cavidade gastrovascular. As partículas são parcialmente digeridas ou não digeridas nessa cavidade. E essas partículas que não foram digeridas, elas vão ser então capturadas por células da gastroderme, que forma a parede da cavidade gastrovascular, né? Onde a digestão vai se completar de forma intracelular. Agora, por onde esses alimentos entram? Eles têm uma boca, claro, né? Os tentáculos presentes nos quinidários vai fazer a captura do alimento, o alimento vai entrar pela boca e vai seguir para a cavidade gastrovascular. Vale lembrar que cada tentáculo é composto de quinidoblastos, que são células especializadas a soltar uma espécie de ferrão, tipo um ferrão, com uma substância urticante que vai, de certa forma, paralisar o alimento capturado, deixá-lo imóvel. Os plateumintos, eles têm inicialmente, como eu falei para vocês, digestão extracelular, processada no interior do seu tubo digestório, ou a cavidade digestiva. Da mesma forma que acontece lá nos quinidários, aquilo que a cavidade digestiva não conseguir digerir por completo, ele vai completar no interior das células digestivas, né, fazendo a digestão intracelular. Ou seja, esses vacúolos digestórios, essas células, gente, elas vão estar aqui revestindo todo, né, a cavidade digestiva dos plateumintos. Os plateumintos, como as planárias, gente, elas têm um tubo digestório incompleto, pois elas não têm ânus. Ou seja, todo alimento que é processado pela boca é eliminado também pela boca. A única exceção que existe dentro desse grupo são o grupo dos cestoides, ou seja, as tênias, a famosa solitária, porque a tênia, por incrível que pareça, ela não apresenta sistema digestório. Nesse caso, como ela se alimenta? Ela se alimenta absorvendo nutrientes através da superfície do corpo. E esses nutrientes são provenientes de onde? Dos alimentos já digeridos pelo seu hospedeiro. O sistema digestório completo também faz parte da digestão extracelular. Mas o que é um sistema digestório completo? É aquele que se inicia na boca e termina no ânus. Ele está presente nos nematóides, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados em geral, como anfíbios, aves e o ser humano. Aqui, gente, agora vocês vão ver alguns aspectos a partir de agora relacionados com o sistema digestório de alguns desses grupos que eu citei anteriormente. Por exemplo, um molusco, em geral, ele apresenta uma língua dentada e protátil, denominada de rádula, que raspa o alimento que ele precisa. Mas a rádula, por exemplo, ela não existe nos moluscos bivalves, que são as ostras e os mariscos, porque eles são filtradores. E nesse caso, eles retiram o alimento diretamente da água, né? E vão tirar seus nutrientes diretamente da água que eles necessitam para a sua sobrevivência. Mas, seja pela presença de rádula ou através de filtração, esse alimento vai passar por um esôfago, vai chegar a um estômago, né, onde ele vai ser digerido, que é essa cavidade, né, o estômago. Depois ele vai seguir por um intestino até ser eliminado pelo ânus.
O sistema dos digestórios dos artrópodes, ele é completo e o alimento é levado até ele por apêndices bucais articulados, que são aquelas mandíbulas que nós vimos, né? O sistema é dividido em três partes: o anterior, que serve para a digestão mecânica, o mediano ou seco, que serve para a digestão enzimática e a absorção de nutrientes, e o posterior, para a absorção de água. A excreção deles, do geral, é feita pelos nefrídeos, que são associados às outras estruturas, como os túbulos de Malpighi. E os resíduos alimentares, isso é, as fezes, são eliminados pelo ânus. Aí você vai pensar assim, ué, mas as fezes não são excreção? Sim, mas os nefrídeos eles fazem uma espécie de filtração junto com os túbulos de Malpighi para pegar o restante da digestão que o estômago e o intestino não pegaram, eles vão se aproveitar e a partir disso são formados então as fezes. Então a gente pode falar que o intestino anterior abrange a boca, faringe, esôfago e papo até o proventrículo. Aqui, o mediano, você vai encontrar o seco gástrico, onde você vai ter também o estômago, junto com os túbulos de Malpighi, é claro, né? E o interior, o último, né? Que é a última parte, o posterior, que vai ter o intestino, o reto e o ânus. Ok? Os anelídeos. Os anelídeos, eles possuem, após esôfago, um papo que armazena o alimento. Se vocês voltarem na imagem anterior, vocês vão ver que os insetos eles também possuem um papo. Ele serve como reservatório inicial do alimento. Só que os anelídeos eles vão ter uma moela, que vai servir como um estômago mecânico, que fica bem aqui a moela, que vai ajudar a triturar as partículas alimentares. E assim como acontece nos outros indivíduos, ele vai seguir então para o intestino, né, onde vai ser digerido e os nutrientes vão ser absorvidos, e o que vai ser excretado vai sair pelo ânus. Os equinodermos, como os ouriços do mar, eles são dotados de uma estrutura denominada de lanterna de Aristóteles, que fica bem aqui, essas estruturazinhas laterais aqui, conforme a imagem, né? Ela é anexada à boca e é constituída de 5 dentes de calcário que vão raspar os alimentos presos à rocha. Uma vez que esses alimentos são raspados, eles vão seguir pela boca até o seu estômago, onde eles vão fazer uma segunda digestão e vai haver a absorção inicial de nutrientes, para depois passar por o intestino, claro, e por fim é eliminado pelo ânus. Vale lembrar que a face oral, gente, ela fica para a parte inferior, ou seja, ela fica para a parte de baixo. E a parte de cima, onde fica o ânus, é chamada de face aboral. Agora vamos falar dos cordados em geral. As aves, por exemplo, elas apresentam um tubo digestório com papo, onde o alimento é temporariamente armazenado e amolecido. Apresentam um proventrículo ou estômago químico, que produz enzimas digestivas, e uma moela, que vai, né, ajudar a triturar os alimentos, atuando como um estômago mecânico. As aves, elas são desprovidas de ânus. Nesse caso, o seu tubo digestório vai terminar na cloaca. A cloaca, gente, no caso, ela vai eliminar o resto da digestão, sejam eles as fezes ou a urina. E é através da cloaca também que as aves se reproduzem. Elas passam o seu material genético do macho para a fêmea, né, através da sua cloaca. Agora, como funciona nos ruminantes? Que são, por exemplo, os animais ruminantes são o boi, a cabra, o carneiro, o veado e a girafa, por exemplo. Seu estômago é dividido em 4 camadas, que são o rumen, o retículo, o rumen ou pança, né?
o retículo ou barrete, o omaso ou folhoso e o obomaso ou coagulador. Agora vamos ver como funciona cada um desses alimentos, como é que é o caminho do alimento nos ruminantes. Primeiro, o alimento, ao ser ingerido, ele vai ficar retido no rumen, né? Ele vai ficar retido inicialmente aqui no rumen. Ele vai ser onde uma imensa quantidade de micro-organismos, representado principalmente por bactérias, vai promover a digestão da celulose. Se vocês lembrarem da aula passada, nós seres humanos nós não digerimos celulose, mas ela ajuda na formação do bolo fecal. Aqui é uma situação diferente. Os ruminantes eles digerem a celulose com a ajuda de bactérias especiais. E como eu falei anteriormente, né, os vertebrados são incapazes de digerir por não produzirem as enzimas que também ajudam na digestão da celulose, que são as celulases. Então, para digerir celulose, você vai ter um trabalho conjunto de celulase e bactérias. Após a ação bacteriana, o alimento ele vai passar para o retículo, retornando à boca, onde vai acontecer uma prolongada mastigação, denominada ruminação. Gente, não pensem que o ruminante ele vai vomitar o alimento e em seguida comer de novo. Não, ele volta para a boca e ele vai iniciar aquela mastigação que parece que eles estão mascando chiclete. É semelhante a uma mastigação de chiclete. Após esse processo, o alimento ele vai retornar novamente e vai seguir para o obomaso, né? Ele vai seguir para o obomaso, bem aqui, onde ocorre a digestão química mediante a ação do suco gástrico ou suco estomacal. O obomaso ele vai atuar como estômago químico. O alimento, então, do obomaso vai seguir para o intestino para poder completar a sua digestão. Para vocês verem melhor como funciona, nós vamos encerrar aqui, né, com um pequeno vídeo sobre né, a digestão dos ruminantes. Vamos lá assistir. Vamos lá, gente. SN6, para quem não sabe, é Sistema Nervoso Central.
Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê na próxima aula, né? Já falando sobre a digestão humana. Então, gente, um abraço a todos e até a próxima.